Um dos termos que chegou no noticiário de maneira forte nos últimos dias são as 5 letras BRICS. O termo foi cunhado lá atrás pelo economista Jim O'Neill, ex-economista-chefe do Goldman Sachs. E ele conversou com os nossos amigos do Jota. Disse que os ataques de Donald Trump aos países do bloco podem incentivar a união entre eles. Assunto para Vivian Oswald, analista de internacional do Jota. Boa noite, Vivian, que bom estar aqui contigo. Me conta como foi essa conversa com Sir Jim O'Neill. Boa tarde, Naka. Boa tarde para todo mundo. Olha, foi curioso porque eu falei com ele algumas vezes nesses últimos anos e ele sempre foi muito contra a ideia de um BRICS político. Aliás, ele nem gosta da ideia BRICS quando era só África do Sul. No ano retrasado, no ano passado, a gente conversou sobre o BRICS ampliado, né? E ele disse que para ele era um Frankenstein. Então, assim, mas agora não, agora ele mudou e ele acha que o que o Donald Trump vem fazendo, e ele se surpreendeu muito com o ataque às duas maiores democracias do BRICS, né, o Brasil e a Índia. Ele acha que isso vai fazer justamente com que o grupo ganhe uma importância, né? E ele acha que uma das consequências é justamente sobre a Índia, que sempre foi um país menos entusiasta do BRICS, que estava ali mais por questões de relação histórica, que agora pode sim levar mais a sério políticas de dentro do grupo para o desenvolvimento da Índia, até uma manifestação de poder, né, Naka? Porque o que o Jim O'Neill disse é que ele suspeita, e aí é aquela coisa muito britânica, né, nas suas ironias finas, ele suspeita que Donald Trump seja um admirador secreto do BRICS, e por isso ele estaria impulsionando o BRICS. E aí ele disse o seguinte, que se ele fosse o Xi Jinping, que ele diria para si próprio, olha, agora é o momento da gente se aproximar da Índia, porque no momento em que a China e a Índia se aproximarem de fato dentro do BRICS, aí essa coisa de moeda local ganha força, aí ela ganha de fato o impulso necessário até para que outros países procurem mais o BRICS para negociar e tenham menos interesse pelos Estados Unidos. Uma outra coisa interessante que ele falou é que os únicos países que enfrentaram os Estados Unidos de fato nessa coisa do tarifaço foi a própria China, né, que endureceu desde o começo, também aumentou as tarifas e continua negociando com os Estados Unidos, e a Rússia. E os dois, o que aconteceu com eles? Nada muito sério. A Índia ganhou uma prorrogação de 90 dias para as negociações com os Estados Unidos, as negociações comerciais continuam em curso, e a Rússia a gente está vendo que continua negociando, né, com os Estados Unidos a questão do acordo de paz lá para a Ucrânia, mas o Trump, antes mesmo dessa reunião no Alasca com o Vladimir Putin, ele estava dando a entender até que suspenderia as sanções. Quer dizer, o que a gente tem aí pela frente, né, é ver como é que vai ser essa dinâmica do Trump com o BRICS, mas de fato, para o Jim O'Neill, o criador do termo, e que achava que não ia levar a lugar nenhum ali, a coisa política, está crescendo. É interessantíssima a sua conversa com ele, Vivian, porque, pelo que você nos conta, aparentemente a gente pode estar diante de um renascimento desse grupo, que em termos econômicos meio que nasceu ali meio que de maneira meio vazia, né? Ainda que ele tenha criado ali o termo, porque existia um momento do mercado financeiro que fazia sentido ali juntar esse grupo de países tão distintos, mas que estavam vivendo o mesmo momento econômico. Mas talvez seja um renascimento dessa história. Agora, me fala um pouco dessa ironia curiosa dele, de como Trump vê o BRICS, porque qual que é? Ele detalhou essa história para ti, assim, o que... Ele falou que foram ataques para ele, muito inesperados do ponto de vista dos parceiros do BRICS, né? E que ele disse que todos esses ataques e todas as falas dele sobre o BRICS puseram o BRICS no noticiário, quer dizer, acabou chamando muito mais atenção. É isso, você traz um renascimento e um significado diferente para o BRICS, o que para ele só leva a crer. Ele disse que ele vai escrever assim meio que de piada um artigo falando que ele acha que o Trump é um admirador secreto. A gente vê aí, Naka, que na semana passada o presidente Lula já conversou com os outros presidentes do BRICS, vai conversar com a África do Sul essa semana e já avisou que vai fazer uma cúpula por teleconferência. Quer dizer, tudo isso acaba ganhando muito impulso graças ao Donald Trump. Vai ver, ele é de fato um admirador secreto. Sensacional, sensacional, Vivian. Olha, você que está nos acompanhando, entra lá, j.info, procura o texto e a entrevista de Vivian Oswald com Jim O'Neill, o homem que criou o BRICS como termo ali e que agora vê
uma volta da força do grupo. Vivian, obrigado pela conversa, boa semana. Obrigada para você Um também. beijo.